Eu não tenho uma formação de curso superior. Não tive oportunidade, porque na época não tinha as condições, nem a minha família me dava as condições. Mas tudo que eu aprendi, aprendi na vida, com meus pais, com minha mãe, com meus pais, aprendi no PT, na luta social, na luta política. E quero dizer que o Congresso Nacional foi uma verdadeira universidade para mim, principalmente na formação política e na formação, inclusive, de aprender. Numa sociedade que a gente vive tão plural e com esses interesses, aprendi que aqui é uma casa de defesa dos interesses. Portanto, não é nenhum pecado alguém defender este ou aquele interesse. O importante, e isso eu aprendi também aqui, que a gente tem que respeitar um ao outro para a gente poder ser respeitado. Isso foi um... E eu estou aqui há algum tempo. Cadê a Rose? A Rose, o Paim, o Espirindião Ami, não sei se ele está no... Então, e o Chico Rodrigues. Ah, e também o Renan. Eu estou aqui desde esse tempo. Se tiver algum reparo no meu comportamento, vocês têm que dizer aqui, porque vocês estão comigo desde esse tempo. Eu acho que são aqui, pelo que eu fiz o levantamento, nós somos os mais longevos. E aprendi com vocês, inclusive. Repito, Rose, Paim, Espirindião Ami, Chico Rodrigues. A Rose e o Paim estão desde a Constituinte. Chegaram um mandato antes do nosso aqui, né? Mas eu convivi aqui com grandes nomes. Nós convivemos com grandes nomes, como tem também hoje também grandes nomes. Mas eu queria repetir alguns nomes aqui do período que a gente conviveu. Ivete Vargas, né, que é uma grande parlamentar. Ulisses Guimarães, Jobim, Franco Montoro, Mário Covas, Miro Teixeira, Genuíno, Pedro Simon, Brossard, Florestan Fernandes, né, que era um grande intelectual, mas virou deputado federal, e o Darcy Ribeiro, enfim. Então, ou seja, aqui a gente tem muito o que aprender, como nós estamos aprendendo agora com grandes quadros que tem aqui no Congresso Nacional. Eu saio assim, de cabeça erguida, porque eu entrei aqui no momento que o PT, e essa verdadeira escola de luta, meu Partido dos Trabalhadores, por isso que eu não abro mão de usar a estrelinha todo o tempo, não sai do meu lado esquerdo, porque o PT foi o grande instrumento político que nos colocou nesse momento. Quando ainda a representação política nestas casas era só a representação da elite brasileira. Foi o Partido dos Trabalhadores, podem falar, que colocou aqui outros setores, principalmente de uma área mais humilde, mais baixa. E quando eu cheguei aqui, em 1991, foi o momento que o PT colocou maior número de operários aqui. Chico Vigilante, Adão Preto, nosso colega lá do Amazonas, Ricardo Moraes, eu mesmo aqui, tem outro do Amapá, aqui o Lorival, mulheres como tantas outras. Mas é o PT que oportuniza, por exemplo, colocar uma companheira como Benedita da Silva, que em torno só de uma pessoa tem todo um conjunto de discriminação que a visão elitista tem no nosso país. Mulher, negra, favelada, empregada doméstica, virou governadora, virou senadora, deputada federal.
Isso, quero dizer com isso que eu quero valorizar aqui no meu discurso a boa política, para resgatar, e é responsabilidade nossa, resgatar que esse processo da construção política, da construção da democracia, vale a pena para a gente buscar a dignidade, a justiça, a paz, né? E a perspectiva de buscar uma sociedade justa, com diferenças diminuídas, e que a gente pode construir deste país uma nação. E, como diz o poeta, além de construir deste país uma nação, a gente verá todos cidadãos. E foi isso que eu fiz do meu mandato, este instrumento político de transformar essa nação, esse Brasil numa verdadeira nação e que a gente viva como verdadeiros cidadãos. E viver como verdadeiros cidadãos é acabar com a fome, acabar com a miséria, acabar com as desigualdades regionais, acabar com as desigualdades entre homens e mulheres. E que, portanto, eu saio daqui assim, orgulhoso da minha atuação e da minha atividade política aqui. Porque eu deixo um legado para o meu Estado e para o Brasil. Eu consegui aprovar 10 leis aqui, importantes para isso que eu estou falando. Dignidade, cidadania, democracia, etc. Por exemplo, naquela época, quando nós chegamos aqui, tinha muita perseguição aos dirigentes sindicais. Eu aprovei uma lei anistiando esses dirigentes sindicais. Eu vim de um Estado que ninguém acreditava, a sociedade brasileira dizia que não acreditava que existia ainda trabalho escravo, fui eu que trouxe para cá e aprovei a lei de combate ao trabalho escravo. Incluí no Código Penal brasileiro a questão do combate ao trabalho escravo. Fui eu que, com outros mais 3 companheiros, aprovamos o seguro-defeso dos pescadores. Naquela época, quando nós chegamos, nós estávamos fazendo a regulamentação da Constituição. E veio com que nós conquistamos o seguro-desemprego, e o que o relator, na época, era o então deputado José Serra, foi aproveitando o debate sobre seguro-desemprego que a gente incluiu a emenda do seguro-defeso. Nossos estados, como Pernambuco, que tem um movimento forte dos pescadores, o estado do Pará, Santa Catarina e tantos outros estados, que é uma combinação de ter um salário no período que ele não pode pescar, que é por isso que a gente chamou de seguro-defeso, porque que é para manter o estoque na época da desova, da piracema, na recuperação do cardume. A lei de obrigar os estados a manter segundo grau nos presídios, é exatamente para oportunizar que aquele jovem que vai para lá, ele volte com a condição de ser ressocializado na sociedade brasileira. Enfim, leis, falei ainda há pouco sobre a questão da profissão dos agentes comunitários de saúde, além de tantas outras coisas. Eu queria, sinceramente, vou orgulhoso, não só de ter cumprido meu dever como parlamentar, representando o meu estado do Pará, mas também porque eu aprendi, fiz muitas amizades aqui e aprendi muito com cada companheiro, inclusive nas divergências. E, portanto, eu vou sair daqui com o dever cumprido e queria agradecer exatamente esse momento para todos, meus colegas, tantos deputados federais, já nominei alguns aqui com quem eu convivi, mas aqui no Senado Federal, né, que aprendi muito e convivi muito. Mas também vou levando saudades